Cruzeiro vem treinando a categoria sub-20 e a comissão técnica preparando a lista final para a disputa da Copa São Paulo, a Copinha no mês de janeiro, e o Cruzeiro tem a promessa aí de ir com um time bem jovem, tanto que alguns jogadores da categoria 2004, isso é permitido hoje na Copinha, são jogadores que estão estourando a idade na temporada de 2025, em termos de sub-20, eles podem atuar na competição, mas o Cruzeiro não deve levar nenhum desses atletas e tem alguns garotos nesta categoria de 2004 e que vão ficar fora da competição. A expectativa fica quanto a Fernando. O Fernando, atacante, voltou de empréstimo da Ferroviária, esteve até os últimos dias treinando no profissional. Como o profissional entrou de férias, o Fernando passou a treinar com a equipe sub-20 e pode ser aí uma opção para disputar a competição lá em São Paulo. O Fernando, que surgiu com muito potencial, depois teve aquele problema de indisciplina e agora busca retomar o seu espaço. Vamos aguardar a situação deste atleta. Por falar em time sub-20, o Guimeira chamou a atenção aí do mercado, recebeu algumas consultas, uma delas numa apuração até com o jornalista Guilherme Alves, é sobre um interesse que teria partido do Vasco. O staff do jogador chegou a conversar sobre a situação do Guimeira com a diretoria do Cruzeiro, aí na pessoa do Adilson Batista, que é o diretor da categoria de base do Cruzeiro, e a ideia do Cruzeiro neste momento é que o Guimeira ele seja aproveitado na Copinha e podendo aí fazer parte daquele primeiro momento que o Cruzeiro pode ter uma equipe alternativa, uma equipe bem jovem para começar o Campeonato Mineiro, por causa da questão que o Cruzeiro vai estar em Orlando para iniciar a pré-temporada. Isso ainda vai ser definido, mas no momento o Cruzeiro não pensa em abrir negociação. O Guimeira que tem contrato longo com o Cruzeiro, então o clube está muito à vontade quanto a essa questão. Por falar em propostas no mercado, o Cruzeiro tem uma tarefa importante para resolver neste início de ano. É que alguns jogadores estão voltando de empréstimo e nenhum deles nos planos, a princípio, tirando aí a questão do Fernando, que pode disputar a Copinha, mas, por exemplo, Rafael Cabral está voltando, goleiro, não está nos planos. O João Pedro ainda fica emprestado ao Mirassol até o final de abril. O Ian Lucas, volante, está voltando de empréstimo do Goiás. O Matheus Davó, voltando de empréstimo ao América. O Neto Moura deve ficar em definitivo no Mirassol. O Palácios está voltando do Sport. O Robert está emprestado até o meio do ano ao Copenhague, está até bem lá na Dinamarca. Tem o Lucas Oliveira, que volta do Kyoto do Japão, e o Papagaio foi vendido, fica em definitivo lá no futebol japonês. Então são jogadores que o Cruzeiro vai ter que reposicionar no mercado ou fazer algum tipo de negociação para tentar aí uma rescisão contratual, se for o caso. E além desses todos, tinha a situação do Henrique Rodrigues, volante, que estava emprestado ao Figueirense. O contrato se encerra agora no final de 2024 e o atleta deve disputar até o Campeonato Mineiro pelo Betim, ficando livre depois do dia 31 de dezembro. Aí tem a questão também do Fernando Henrique, que estava emprestado ao Vila Nova de Goiás. O jogador também deve ser emprestado novamente ou o Cruzeiro tentar uma negociação, porque a princípio não está nos planos para a temporada de 2025. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!